Olá, meus caros, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o professor Digão. A gente vai resolver agora a prova da UFPR de 2018, que foi aplicada no dia 29 de outubro de 2017. Nessa primeira questão, a gente vai lembrar de algumas propriedades de associação de componentes elétricos, de resistores e de capacitores. As propriedades dos resistores em série e em paralelo e dos capacitores em série e em paralelo também. Vamos à leitura da questão. Na área da eletrodinâmica, em circuitos elétricos, são comuns associações entre capacitores e resistores. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas. Primeira delas, numa associação de resistores em série, o resistor equivalente sempre tem resistência maior que qualquer uma das resistências dos resistores que formam a associação. Então, olha só, os resistores, quando eles são associados em série, eles são representados, podem ser representados dessa maneira aqui, né? Tipo, dois resistores, essa linha tremidinha é para representar um resistor, cada linha tremidinha. Aqui o primeiro resistor, o segundo resistor. O que acontece? Na associação em série, a resistência equivalente, que é como uma espécie de resistência total, é dado pela soma das resistências elétricas individuais. Então, se você soma estes dois números, o resultado é sempre maior do que o valor de um desses números. Então, sim, o resistor equivalente tem resistência maior que qualquer uma das resistências, porque você está somando elas aqui. Ok? Para o item 1. O item 2. Numa associação de capacitores em paralelo, a tensão aplicada ao capacitor equivalente é dada pela soma das tensões em cada capacitor. Então vamos lá. Os capacitores, quando eles são conectados em paralelo, eles podem ser representados dessa maneira aqui, né? Esse aqui é o símbolo para capacitor. Da forma como eles estão conectados em paralelo. Eu sei disso por conta desse nó aqui, nesse ponto de ramificação do circuito. E não é só os capacitores que estão conectados em paralelo, mas resistores também, quando são conectados em paralelo, em qualquer associação, desde que seja em paralelo, não importa qual seja o componente, se é um resistor ou um capacitor, a capacitância, a DDP equivalente é igual a DDP em cada um dos capacitores. Então, se você conectar esses dois capacitores na tomada no 220, cada um vai receber 220. Numa associação em paralelo, a tensão é igual em todo mundo, que é igual à tensão equivalente. O item 2 disse que a tensão aplicada ao capacitor equivalente é dado pela soma. Não. A tensão equivalente é igual à tensão em cada capacitor. O item 3. Numa associação de capacitores em série, a carga de cada capacitor é a mesma e o capacitor equivalente tem uma carga igual à de cada capacitor na associação. Os capacitores, quando são conectados em série, eles são conectados dessa maneira aqui, né? Podem ser representados dessa forma. Aqui não tem nó no circuito. Propriedade de capacitores em série. A carga equivalente é igual à carga em cada um dos capacitores. A carga elétrica. A tensão equivalente, quando são conectados em série, é dado pela soma das tensões individuais. Na associação em paralelo, a tensão equivalente é igual à tensão individual e a carga equivalente é dado pela soma das cargas individuais. Vocês percebem que as propriedades dos capacitores em série e em paralelo se modificam? O que é igual na associação em série é diferente na associação em paralelo. Seja como for, isso é só para a gente relembrar as propriedades. Numa associação de capacitores em série, a carga em cada capacitor é a mesma, está aqui, e o capacitor equivalente tem uma carga igual a cada capacitor. Ok, isso nos dá a letra E para essa questão. Firmeza aí? Então, nessa questão, como eu tinha mencionado, a gente está abordando propriedades de capacitores
e de resistores associados em série em Muito paralelo. bem. Nessa segunda questão, a gente vai resolver uma questão envolvendo as propriedades de densidade e de dilatação térmica. Veja só. Um pesquisador, investigando propriedades ligadas à dilatação de materiais, fez experimentos envolvendo dois materiais X e Y, que foram aquecidos numa dada faixa de temperatura. Sabe-se que ele usou a mesma quantidade de massa para os materiais. Então, a massa do material X é igual à massa do material Y. E o material X, ele é um líquido, ao passo que o material Y é sólido. O pesquisador construiu então o gráfico a seguir, no qual são representadas as curvas de volume em função da temperatura. O material X é representado pela linha contínua e o material Y pela linha pontilhada. Vamos à leitura dos itens. Com relação ao assunto, identifique como verdadeiro ou falso. Os dois materiais têm a mesma densidade na temperatura de 0 graus Celsius. Então vamos ver. Densidade é a massa dividida pelo volume. A gente sabe que a massa dos dois materiais é a mesma, é igual. Para que a densidade seja igual, o volume também tem que ser igual. Então a gente tem que ver se nessa temperatura de 0 graus Celsius o volume é igual. Ó, o volume a 0 graus Celsius, tanto do material X quanto do material Y, é igual, os gráficos se interceptam. Então, se o volume é igual e a massa também, a densidade vai ser igual para essa temperatura. Ok? Para esse primeiro item. Segundo item, à medida que a temperatura aumenta, o material Y se contrai até 10 graus Celsius e somente a partir dessa temperatura ele passa a dilatar. Então vamos focar aqui no material Y, que é o material indicado aqui pela linha pontilhada. Então veja só, vocês podem perceber que a partir da temperatura de 0 graus Celsius, o que significa contrair? Contrair é encolher, é diminuir o volume. Então, o volume ele diminui até 5 graus Celsius, realmente, mas depois vejam que o volume dele começa a aumentar. Então, ele se contrai e depois ele se expande. O volume diminui e depois aumenta. O item, esse segundo item que a gente está lendo, está dizendo que o material Y se contrai até 10 graus Celsius. Até 10 graus Celsius, que é essa temperatura aqui, o volume diminui e depois aumenta. E não ele contrai-se continuamente. Por isso que esse item está errado. O último. Em 5 graus Celsius, um objeto maciço feito do material Y, se for colocado dentro do material X, vai afundar. Então, olha só. Para que um objeto afunde, é necessário que a densidade dele seja maior que a do líquido. Então, a densidade do material Y tem que ser maior do que a densidade do material X, para que ele venha a afundar. Então, vamos lembrar que densidade é a massa dividida pelo volume. A massa do material Y é igual à do material X. Palavras do problema, isso a gente tinha visto lá na leitura do enunciado. Agora veja só, para a densidade do material Y ser maior, e ele poder afundar no material X, o volume dele tem que ser menor. Porque densidade e volume, segundo esta expressão aqui, são grandezas inversamente proporcionais. Então, vamos ver se nessa temperatura de 5 graus Celsius, o volume do material Y é menor, para a densidade dele ser maior e ele poder afundar. Vou até limpar aqui o gráfico para a gente poder avaliar com um pouquinho mais de clareza. Então, na temperatura de 5 graus Celsius, que é essa aqui, olha só, olha o volume do material X, é esse aqui, e olha o volume do esse aqui é o volume do material Y. Vamos de novo. Olha o volume do material X, que é esse aqui, ó, mais ou menos. Agora olha o volume do material Y, que é essa linha pontilhada.
o volume do material Y ele é menor do que o volume do material X. Se o volume é menor, a densidade vai ser maior, porque são grandezas inversamente proporcionais, e se é maior, esse objeto ele realmente vai afundar, conforme esse item está mencionando, tá? V, F, V, a gente vai ficar aqui com a letra A para essa questão. Fechou? Então, como eu tinha mencionado, que a gente precisa lembrar de algumas propriedades de densidade, também a análise aí de dilatação térmica para a gente poder julgar. A gente está entrando numa questão agora que eu já nessas videoaulas que eu estou postando sobre resolução das provas anteriores da UFPR, sempre tem uma questão em todas as edições do vestibular da UFPR, que é sobre unidades de medida. Vamos dar uma olhadinha nessa questão aqui, ó. Existem grandezas características de cada área da física e suas respectivas unidades são usadas de forma bastante comum. Considerando essas unidades, em eletromagnetismo, o que a gente tem de unidades de medida? Em termodinâmica, o que a gente tem unidade de medida? Em mecânica e ondulatória. O que é comum para cada uma dessas áreas? Então vamos lembrar primeiro. O eletromagnetismo é uma área da física que trata sobre eletricidade e magnetismo. Então, o metro não é uma unidade de medida característica de eletricidade e magnetismo. Metro mede distância. No eletromagnetismo, a gente está se preocupado mais em focar em eletricidade e magnetismo, tá? A mesma coisa acontece com o Newton. Newton é unidade de medida de força. Embora no eletromagnetismo a gente fale sobre força magnética e tudo mais, o eletromagnetismo está mais focado em eletricidade e magnetismo, como eu já disse. Na termodinâmica é a parte da física que trata sobre a relação entre calor e trabalho de um gás. Calor e trabalho são unidades de medida de Joule, de temperatura, tá? Então, metro, unidade de medida para calor, temperatura, não tem nada a ver. Radiano, a mesma coisa. Vocês percebem que por eliminação a gente já consegue identificar o item correto. Vamos só verificar se o Newton e o Hertz são as unidades que sobraram para mecânica e para ondulatória. Mecânica é a parte da física que estuda o movimento. No movimento a gente tem como única consequência a força. Força é expressa em Newton, ok? E ondulatório. Ondulatória é uma área da física que está relacionada com ondas. Uma característica frequente de onda é a frequência. Frequência é expressa oficialmente em Hertz. Então, o Coulomb é a unidade do quê? De carga elétrica, de eletricidade. Então, bastante adequada ao eletromagnetismo. Kelvin é uma unidade oficial para temperatura, uma grandeza bastante marcante em termodinâmica. Então, acho que vocês trabalham bastante com isso, né, com a identificação de itens corretos por eliminação dos outros itens, que foi basicamente o que a gente utilizou aqui. Beleza? Essa questão de número 4 que a gente vai resolver agora, que trata sobre termodinâmica, é uma questão que é fácil se você lembra das propriedades das transformações gasosas. Vamos a elas. Em termodinâmica, estudamos processos importantes que fazem parte de ciclos utilizados em máquinas térmicas, alguns dos quais de grande relevância tecnológica. E ele pede para você assinalar como verdadeiro ou falso cada um desses itens. O item 1. Em todo processo isovolumétrico, também chamado de isocórico, também tem um outro nome, isométrico, o trabalho realizado pelo gás é nulo. Então vamos lembrar. No processo, na transformação isovolumétrica, o volume do gás ele é constante. E sim, o trabalho de um gás só existe quando o volume dele aumenta ou quando ele diminui. Quando o volume de um gás aumenta numa expansão, o trabalho é positivo. Quando o volume do gás diminui, com pressão, o trabalho é negativo. Então, para ter realização de trabalho, é necessário que o volume varie. Na transformação isovolumétrica, como o volume não muda, o trabalho é zero. Ok. Segundo item. Em todo processo adiabático, a energia interna do gás é constante.
Na transformação adiabática, o que acontece é que o gás não troca calor com o meio. É isso que define a transformação adiabática. Então, quando que a energia interna é constante? Num processo isotérmico. Porque na transformação isotérmica, a temperatura ela permanece constante. Como a energia interna está associada à temperatura, se a temperatura permanece constante, a energia interna permanece constante numa transformação isotérmica e não num processo adiabático. Está errado isso aqui. O próximo. Em todo processo isobárico, não há trocas de calor entre o gás e o meio externo. Bom, já dá para perceber que esse item é falso, porque eu já tinha mencionado que é na adiabática que não há troca de calor com o ambiente externo. Na transformação isobárica, a característica é que a pressão do gás permanece constante. Tem nada a ver com não trocar calor com o meio. O último item. Em todo processo isotérmico, a temperatura do gás aumenta. Não. No processo isotérmico, a temperatura é constante. Esse item é falso. Vamos ficar com a letra E. Então, deu para perceber que é uma questão razoavelmente simples, mas como eu disse no início dessa questão, tem que lembrar dessas propriedades. Essa questão de número 5 que a gente vai resolver agora, de todas essas que a gente já discutiu nessa prova, eu acho que é mais difícil porque a gente tem que lembrar de uma série de propriedades, sim, ainda mais tem um agravante, tem um gráfico, que eu tenho certeza que gera problemas para muitas pessoas, né? Essa questão de número 5, ela começa da seguinte maneira. Numa experiência realizada em laboratório, a posição x de um objeto cuja massa é constante foi medida em função do tempo. Com isso, construiu-se o gráfico a seguir. Sabe-se que o referencial adotado é inercial e que o objeto se move ao longo de uma linha reta. Com base no gráfico, se considere as seguintes afirmativas. O item 1 disse que a energia cinética do objeto é constante entre os instantes de 20 e 30 segundos. Então vamos lá. A energia cinética é uma energia associada à velocidade do corpo, né? Então a ideia aqui é a seguinte, ó. Para energia cinética ser constante, é necessário que a velocidade também seja constante. Como é que eu sei se a velocidade é constante ou não? Num gráfico da posição em função do tempo, para a velocidade ser constante, é necessário que o gráfico seja uma reta, ou inclinada para cima, ou inclinada para baixo. Então, nesse intervalo de tempo, entre 20 e 30 segundos, se o gráfico, o trecho do gráfico for uma reta inclinada para cima ou para baixo, tanto faz, a velocidade vai ser constante e a energia cinética também. Então, olha só, para o tempo igual a 20 e para o tempo igual a 30, veja que aqui ó, no gráfico a gente tem uma reta inclinada para cima. Velocidade constante, energia cinética é constante, portanto, no item 1. O item 2. A força resultante sobre o objeto no tempo de 15 segundos é nula. Então vamos lá. Força resultante pela segunda lei de Newton é dada através dessa expressão, massa vezes aceleração. Então, para a força resultante ser nula, é necessário que a aceleração ela seja igual a zero. Então, para a aceleração ser igual a zero, das duas, uma. Ou a velocidade ela tem que ser constante, ou a velocidade tem que ser igual a zero. Como é que eu sei que a velocidade vai ser igual a zero nesse gráfico? Velocidade ser igual a zero significa que o objeto está parado. Se o objeto está parado, ele não sai do lugar. A posição dele tem que ser a mesma ao longo do intervalo de tempo citado. A velocidade ser constante, a gente já sabe o que tem que acontecer, né? Nesse caso aí, o gráfico tem que ser inclinado para cima ou inclinado para baixo. Agora vamos dar uma olhadinha nesse instante de tempo. Para o tempo de 15 segundos está mais ou menos aqui, né? Entre 10 e 20. O instante de 15 segundos pertence a esse intervalo entre 10 e 20 segundos.
Aí vocês podem perceber que neste intervalo de tempo, a posição do objeto não muda. Ela fica como sendo de menos 20 metros atrás da origem, né? Se a posição é constante, se a posição não muda, o objeto não sai do lugar. Se ele não sai do lugar, a velocidade dele é igual a zero, a aceleração é igual a zero e a força resultante é igual a zero também. O item 2 é verdadeiro. E o item 3, deslocamento total do objeto entre t igual a zero e t igual a 40 é nulo. Então vamos lembrar. Definição para deslocamento é a diferença entre a posição final e a posição inicial. Para o deslocamento ser nulo, é absolutamente necessário que a posição final seja igual à posição inicial. Para o deslocamento ser nulo. Vamos ver se isso acontece? No instante de tempo t igual a zero, ó, a posição é de 0 metro. Então vamos colocar aqui, ó. Para o tempo igual a zero, a posição inicial dele é de 0 metro. E para o tempo de 40 segundos, a posição vale 20 metros. Para o tempo de 40 segundos, a posição vale 20 metros. Então a posição final não é igual à posição inicial. Então o deslocamento não é nulo, como sugere o item 3. Tudo bem? Somente os itens 1 e 2 são os itens corretos para essa questão. É uma questão bem simples, se você lembrar da definição de potência elétrica. Veja só. O consumo elétrico de uma unidade residencial foi medido pelo seu proprietário, e o resultado pedido foi expresso pelo gráfico a seguir, que descreve o consumo da corrente elétrica, aqui no eixo vertical, ao longo das 24 horas do dia. Aqui está o tempo. A unidade residencial é alimentada por uma tensão de 110 volts. Considerando os dados no gráfico, assinale a alternativa que apresenta corretamente maior potência elétrica consumida ao longo do dia. Então, potência elétrica ela pode ser calculada a rigor por 3 expressões diferentes. Fórmula do Pio, pode ser calculada também pela fórmula do Peer e também pode ser calculada através da fórmula do Por. Só que o que acontece? Aqui a gente tem uma informação da tensão, que é de 110 volts, temos uma informação da corrente elétrica aqui também. Então, para a gente avaliar a maior potência, a gente tem que utilizar a fórmula do Pio, porque reúne a potência, que eu quero saber onde é que ela é maior, a corrente que eu tenho aqui no gráfico no eixo vertical e a tensão que é fixa, que vale 110. Então veja, a tensão representada pela letra U é constante, é 110. Então, para ter maior potência, a gente precisa ter maior corrente. No gráfico fica claro que a maior corrente corresponde a esse pico aqui, ó. Essa corrente de 60 amperes. Então, 60 amperes, que é a maior corrente, multiplicada por 110, que é a maior tensão, vai dar, maior tensão não, a tensão que é fixa, né, vale 6.600 watts. Todas as opções estão expressas em quilowatts, aí a gente divide isso aqui por 1000 para dar os 6,6 quilowatts, como aparece na letra D dessa questão. A questão de número 7 é uma questão que envolve tubos sonoros. A gente precisa lembrar de alguns pequenos detalhes para a gente resolver essa questão, que matematicamente vocês vão poder perceber que ela é bem simples. Mas como eu disse, tem que lembrar de alguns detalhezinhos. Uma orquestra é formada por instrumentos musicais de várias categorias. Entre os instrumentos de sopro, temos a flauta, que é essencialmente um tubo sonoro aberto nas duas extremidades. Uma dessas flautas tem um comprimento de 34 centímetros e ele diz que a velocidade do som é de 340 metros por segundo. Levando em consideração os dados apresentados, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor da menor frequência, chamada frequência fundamental, que essa flauta pode produzir. Frequência do som fundamental é o som mais simples
que essa flauta pode produzir. É aquela em que o número de harmônico que a gente utiliza para identificar o som produzido e assim a nota musical vale 1. Número de harmônico é um número inteiro associado a cada um dos sons que podem ser produzidos por esses instrumentos musicais. N igual a 1, 2, 3, 4, 5. O som fundamental sempre é o som mais simples, aquele em que o N é igual a 1. Como é que eu vou descobrir o valor dessa frequência associada ao som mais simples possível? Há uma equação específica para isso, que é essa aqui, ó. F igual a NV sobre 2L. Estou utilizando essa expressão porque é um tubo sonoro aberto. Se fosse um tubo sonoro fechado, tá? Um tubo sonoro fechado, a equação para calcular a frequência é essa aqui, ó. NV sobre 4L. O 2 se transforma em 4. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque o tubo sonoro aberto e fechado, as frequências são calculadas por equações muito semelhantes. Mas enfim, a gente está focado aqui no tubo sonoro aberto, por isso que a gente vai utilizar essa expressão. O N é o número de harmônico, repito, som fundamental sempre o N igual a 1, o som mais simples. A velocidade vale 340 e você divide por 2 vezes o L, que está expresso em centímetro. A gente tem que trazer para metro, porque a velocidade está expressa em metros por segundo. A conversão de centímetro para metro é feita dividido por 100. 34 dividido por 100 vai dar 0,34. Aqui em cima a gente vai ter 340. Aqui embaixo 0,68. Se você fizer essa divisão, o resultado vai ser 500 Hz, que é a unidade oficial para se expressar a frequência. E a gente vai ficar com a letra C. Essa penúltima questão que a gente vai resolver ela é um pouco trabalhosa, tá? Porque a gente vai precisar fazer alguns cálculos, utilizar algumas equações bem específicas. É uma questão que envolve cinemática, energia. Vamos à leitura dela. Um trem se desloca em movimento retilíneo uniforme numa dada seção de reta de trilhos. Sabe-se que nesse movimento, analisado no referencial inercial, a energia cinética, que aqui está representada pela letra K, geralmente a gente usa o EC de energia cinética, é de 10 mJ. O que é isso? A leitura para essa informação é 10 megajoule. Joule é unidade para energia e o mega é um múltiplo da unidade que equivale a 10 na sexta. Tá aqui. E a quantidade de movimento, que aí está representada pela letra P, eu costumo usar a letra Q de quantidade de movimento, é de 1 vezes 10 na sexta, quilograma vezes metro por segundo, que é a unidade oficial para a quantidade de movimento. Com base nesses dados, assinala a alternativa que representa o deslocamento realizado pelo trem, ou seja, a distância que ele percorre, no intervalo de tempo de 10 minutos. Então, é para calcular distância percorrida nesse tempo de 10 minutos. Como que eu posso fazer isso? Há uma equação que relaciona isso, que é velocidade igual a distância sobre tempo, né? Então, se eu descobrir a velocidade, eu consigo calcular a distância, já que o tempo eu tenho. Então, para calcular o deslocamento, que é o propósito do problema, basta eu saber o valor da velocidade. Como que eu faço isso? Existe alguma equação que relaciona energia cinética com quantidade de movimento? Existe uma equação em que aparece energia cinética, quantidade de movimento e velocidade que eu preciso? Existe sim. E a equação é essa aqui, ó. Energia cinética é igual a Q de quantidade de movimento vezes V de velocidade dividido por 2. Essa é uma equação bastante específica. Energia cinética vale 10 vezes 10 na sexta. A quantidade de movimento é 1 vezes 10 na sexta. O V de velocidade eu quero, divide por 2, que é da fórmula, né? 10 na sexta aparece nos dois lados da expressão. Eu tiro fora, só vou reescrever a equação sem as coisas que eu cortei. Vou pegar esse 2 que está dividindo e vou passar para o outro lado da equação, multiplicando. Está aqui, ó. Velocidade vale 20 metros por segundo. Essa era a informação que me faltava
para calcular a distância tendo tempo. 20 é igual a distância sobre, agora se liga, a velocidade está expressa em metros por segundo, eu sei que é essa a unidade porque é a unidade oficial, e eu usei todas as outras grandezas nas unidades oficiais, então eu preciso do tempo na unidade oficial, que é o segundo, e aqui está em minuto. Como é que a gente faz? Transforma para segundo multiplicando por 60, né? 10, já que cada minuto tem 60 segundos, isso aqui vai dar 600. Vou colocar aqui, ó, 600. Distância é igual a 20 vezes 600. Isso vai ser igual a 12.000 metros. 12.000 metros é a mesma coisa que 12 quilômetros, como aparece na letra C dessa questão. Muito bem. Última. Essa última questão que a gente vai resolver, a questão de número 9, é sobre lançamento de projéteis, mais especificamente lançamento vertical. Um canhão efetua um disparo de um projétil verticalmente para cima, a partir do chão, e o projétil atinge a altura máxima h, medida a partir do chão, quando então retorna a ele, caindo no mesmo local de onde ele partiu. Suponha que para esse movimento a superfície da Terra pode ser considerada como referencial gravitacional, referencial inercial, blá blá, e para desprezar o atrito do ar. Ele pede para você julgar os itens que seguem. Então, vamos analisar o seguinte: você pega e atira um objeto a partir do chão, por exemplo, para cima, ele atinge a altura máxima, volta e cai no mesmo ponto de onde ele havia partido. O item 1 está dizendo que a aceleração no ponto mais alto da trajetória, que fica a uma altura h do chão, é nula. Não. Num lançamento vertical em que o atrito com o ar é desprezível, a aceleração, que é a da gravidade, ela é constante e diferente de zero ao longo de todo o movimento. 10 metros por segundo ao quadrado. O que é zero no ponto de altura máxima não é a aceleração, é a velocidade. Porque todo corpo que atinge a altura máxima ao ser lançado verticalmente, para ele começar a cair, ele tem que parar. Lembre-se que para inverter o sentido no movimento é absolutamente necessário que um corpo pare. E para ele parar, a velocidade tem que ser zero. Então, não confundam. A gravidade, a aceleração, não é zero no ponto de altura máxima, é a velocidade. O item 2. O deslocamento total do projétil vale 2h. Então vamos lembrar. O que é deslocamento? Deslocamento é a diferença entre a posição final e a posição inicial. Qual que é a posição inicial? Quando o projétil estava no chão. Qual que é a posição final? Quando o objeto volta para o chão. Porque ele sai do chão e depois volta para o chão. Então, se ele vai voltar para o mesmo ponto de onde ele partiu, a posição final é igual à posição inicial. Então, como a posição final é igual à posição inicial, porque o objeto volta para o mesmo ponto de onde ele partiu, ele retorna ao chão, o deslocamento é igual a zero. Deslocamento não é a mesma coisa que distância percorrida. Se o problema tivesse mencionado a distância percorrida ou espaço percorrido é 2h, verdadeiro, porque ele percorreria h na subida mais h na descida, 2h. Agora eu pedi o deslocamento, e deslocamento, a definição é a diferença entre a posição final e a posição inicial. Repito, como o objeto volta para o mesmo ponto de onde ele partiu, o deslocamento é zero. O item 3. O tempo de subida até a altura h é igual ao tempo de queda até o chão. Sim, todos os corpos que são lançados verticalmente para cima, o tempo de subida é igual ao tempo de descida se eles voltam para o mesmo ponto de onde eles partiram, o que o item 3 está mencionando. Então, essa questão de número 9 é muito parecida à forma de resolução quanto àquela questão que a gente tinha feito antes de gás, lá de isobárica, isovolumétrica, nessa prova. A questão é fácil
se você lembra dessas propriedades, neste caso, de lançamento de projéteis. Tá certo, moçada? Então, estas eram as 9 questões dessa prova da UFPR. Semana que vem tem mais, vou divulgar aí a prova da 2019, 20 e 21, toda quarta-feira, como eu tinha mencionado lá no meu Instagram. Beleza? Um abraço para todos vocês, bons estudos!